O que é capital de giro, né? Capital de giro, de uma maneira bem simples, é todo o dinheiro que uma companhia, que uma empresa precisa para quitar as contas diárias, né? Como boletos diários, né? Fornecedores, folha de pagamento, bônus, comissões de vendedores e muito mais, tá? Então, para você saber o quanto você precisa de capital de giro, é muito simples, na verdade. É você pegar, de um lado você pega o balanço patrimonial, você tem um ativo circulante e de outro lado você tem um passivo circulante. Então você imagina, de um lado ativo circulante, do outro lado passivo circulante. Todo ativo circulante, ou seja, que ele é dinheiro ou que pode transformar em dinheiro no curto prazo, ele é considerado a necessidade de capital que você tem, é o total. De outro lado, você tem o passivo circulante, ele é considerado as dívidas de curto prazo que você tem. No ativo circulante, você tem caixa, bancos, clientes, estoques, né? Então, esses são ativos circulantes. Então, é todo o dinheiro que você tem no caixa, ou que pode transformar em dinheiro rapidamente, tá? Tem o estoque, né, que também pode vender e transformar em dinheiro. E de outro lado, você tem as dívidas, né, de curto prazo, como boleto que você vende diário, né, como cliente, fornecedores, né, que você tem que pagar o boleto deles, você tem folha de pagamento. Então, todas aquelas dívidas de curto prazo, na verdade, de até um ano, mais ou menos, ele é considerado passivo circulante. O ativo circulante é tudo que você tem de dinheiro em caixa ou que transforma dinheiro em até um período de um ano. E de outro lado, você tem o passivo circulante, que você deve e que tem que pagar de imediato ou até num período de um ano. Tem algumas empresas que excede um pouquinho mais que um ano. O ciclo operacional é um pouco maior, né, do que um ano, mas a maioria das empresas é um período de um ano, de até um ano, tá? Como você sabe qual é a necessidade de capital que você tem? Você pega você soma, né, todo o caixa que você tem, ou que pode transformar em caixa de imediato, a carteira clientes, você tem clientes a receber, na verdade, você vendeu a prazo e vai receber, já tem uma data pré-determinada, ou você tem estoque que pode vender e transformar em dinheiro. Então você vai pegar todo o ativo circulante menos o passivo circulante, tá? Digamos que você tem 1 milhão a receber, né? Tem caixa, mais fornecedores, mais a carteira de clientes para receber, dá 1 milhão. E do outro lado você tem 800 mil de dívida a pagar, né? Então você pegou esse menos esse, sobrou 200 mil. Então significa que todo o dinheiro que você tem será suficiente para você pagar todas as dívidas de curto prazo, né? De até um ano, tá? Agora, se fosse o contrário, digamos que você tem de cá, você tem 500 mil reais entre caixa, a carteira de clientes a receber e estoques. Então você tem 500 mil reais. E no passivo circulante, ou seja, as dívidas que você precisa pagar, você tem 1 milhão de dívida a pagar no curto prazo. Então você tem um problema. Então, na verdade, você vai fazer a continha. De um lado, você tem a dívida, que é maior que 1 milhão, menos 500 mil que você deve, então você vai precisar de mais 500 mil num período de até um ano para saldar todas as dívidas. Esse será a necessidade de capital que você tem para colocar as contas em dia da sua companhia, tá? É muito simples, de uma maneira bem simples para você ter a compreensão. Se você gostar desse assunto, tiver dúvidas, né, mande as mensagens lá no comentário que eu responderei com maior carinho, com maior atenção. Muitíssimo obrigado por você estar nos dando audiência até aqui e espero que tenha ajudado você a melhorar a gestão do seu capital de giro da sua companhia. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, é só nos acionar no WhatsApp 16 991 486258. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais.